a 10ª União Regional Espírita, com sede em Cascavel, aonde abriga mais de 20 casas, apresenta a sequência da jornada da nossa querida irmã Sueli Caldas Schubert. Sueli Caldas está conosco mais um ano, mineira, médium desde a sua primeira infância e tanto nos honra com a sua presença. Está hoje para nos trazer a palestra na temática As Leis da Consciência. Que possamos todos juntos aproveitar o máximo dessa nossa querida irmã. Queridas irmãs, queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus nos envolvam. Permaneçam conosco nesse ambiente que já está assim, sob o influxo dessas energias amorosas que Jesus nos proporciona através dos seus emissários. Nós vamos falar um pouco a respeito das leis da consciência. Por que leis da consciência? É algo assim que nos interessa muito. Ouvimos falar bastante que temos consciência, temos uma consciência disso, uma consciência daquilo. Se nós formos olhar esses aspectos comuns que tratam da consciência, nós não vamos encontrar quase nada, a não ser que o ser humano tem consciência de si mesmo, sabe que existe. Essa é uma das definições da consciência. Todo ser humano que, logicamente, está com a mente saudável, não aqueles que têm transtornos, mas com a mente saudável, sabe que existe. Um animal não sabe que existe. Um cão, por exemplo, por mais inteligente que seja, ele não chega de frente ao espelho e fala assim: eu sou um cão, eu sou o Sherlock, que é o cão lá de casa. Eu sou o Sherlock, eu sou isso, eu sou aquilo. O cão não sabe. Ele tem um tipo de consciência muito ainda primária, digamos, em relação à do ser humano. Nós sabemos que Jesus, em muitos momentos, referiu-se às questões dos atributos, de tudo aquilo que o ser humano é dotado. A doutrina espírita nos ensina também que somos espíritos imortais, criados por Deus. Então, nós temos um princípio, tivemos. Nós não somos eternos, eterno só Deus. Nós somos imortais. Em dado momento, fomos criados pelo Pai do céu. E, nesse caso, Ele nos dotou de um conjunto de atributos. E a primeira coisa que ressalta disso tudo é a questão 76, por exemplo, de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta a respeito da definição. Que definição se pode dar a respeito dos espíritos? Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Vamos começar com essas primícias, não é? Ou com essas premissas, para que nós possamos, a partir daí, entrar neste tema tão importante. Lembrando que o Livro dos Espíritos, ele traz na terceira parte a questão ligada realmente às leis, a tudo aquilo que se refere às leis que regem a criatura humana, que regem a vida de maneira geral. Então, essa terceira parte é o nosso enfoque nesse momento para entendermos as leis da consciência. Vamos começar no momento em que os fariseus se aproximam de Jesus para fazer uma pergunta. Jesus falava tanto do reino de Deus, do reino dos céus, que despertou a curiosidade dos fariseus, especialmente, que perguntaram a Jesus aonde se localizava o tal do reino. Aonde fica o reino? E Jesus vai dizer: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. É Lucas 17, 20 e 21. Da maior importância a resposta que Jesus deu. Muito avançada. É claro que os fariseus não entenderam nada, devem ter ficado até aborrecidos, porque gostariam de que fosse dado uma localização, algum reino, alguma coisa diferente, mas a resposta de Jesus foi muito enigmática para eles. O reino está dentro de vós.
está dentro de cada um de vós. Não entenderam? Evidentemente. 2000 anos depois, nós ainda estamos buscando as respostas. O reino, aonde está o reino? E a doutrina espírita veio exatamente aclarar esses aspectos, que muitas vezes ficam obscuros, ficam com um entendimento não aprofundado, muito superficial, ou até mesmo interpretações que modificam totalmente o que o próprio ensinamento está apresentando. Vejamos inicialmente o seguinte. Nós falamos da terceira parte de O Livro dos Espíritos, que vai falar exatamente a respeito das leis morais. É impressionante como Allan Kardec faz uma divisão, como ele faz uma apresentação didática das leis morais. Nós vamos colocá-las aqui, claro que não vamos falar uma por uma, porque não daria tempo. Nós apenas vamos ficar conscientes, cientes das leis. E, primeiramente, a lei de adoração, trabalho e reprodução. Essas três, observem a diferença entre essas três e as que virão em seguida. A lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução. As seguintes, cada uma delas tem uma sequência ou consequência. Lei de conservação e lei de destruição. Lei de sociedade e lei de progresso. Então, cada uma tem uma disposição de esclarecimento mais amplo com a seguinte. E isso vai até a de igualdade e liberdade. Então, essas leis, elas regem tudo. E a 10ª, a lei de justiça, de amor e caridade, quando Allan Kardec apresentou ao Espírito de Verdade a divisão das leis morais nessas 10, falando o nome de cada uma delas, a resposta dos Espíritos, ou seja, da falange do Espírito de Verdade, foi que as 10 leis estavam muito bem, mas a 10ª era mais importante. A lei de justiça, de amor e de caridade. De imediato, nós podemos notar que a 10ª lei, ela apresenta no seu título, Justiça, Amor e Caridade, as 3 revelações de Deus à humanidade. Porque as revelações foram chegando gradualmente no tempo próprio, sendo a primeira delas a lei de justiça, que veio através de Moisés, a primeira delas, a primeira revelação. A segunda, a lei de amor, que veio através do próprio Cristo. O Mestre veio para lecionar, para ensinar, para exemplificar essa segunda lei. Então, lei de justiça, lei de amor, que o próprio Mestre trouxe. E a terceira revelação de Deus à humanidade é exatamente aquilo que a doutrina espírita nos está apresentando, a verdade. E a caridade aqui representa a bandeira da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. E aí nós temos as 3 revelações de Deus à humanidade. E isso é muito significativo, porque tudo o que foi feito, composto, considerado, apresentado em O Livro dos Espíritos pelo professor Rivaio, Hipólito Leon Denisard Rivaio, que no lançamento do livro já vai colocar o pseudônimo de Allan Kardec, para que não houvesse confusão com o pedagogo. Ele era um pedagogo famoso, e com o seu próprio nome, Hipólito Leon Denisard Rivaio, ia fazer confusão. Então ele vai usar o pseudônimo, que era um nome que ele usou no tempo que viveu entre os druidas. Muito bem, lei de justiça, de amor e de caridade. Essas leis, elas regem tudo que nós possamos imaginar. Cada uma delas tem a sua conotação muito específica, muito importante, porque elas são importantes para nosso entendimento.
Ah, mas o que vale saber essas coisas todas? Vale muito, porque aí nós temos, quando olhamos as questões da vida atual, por exemplo, quando olhamos o passado, quando revolvemos um pouco mais a história da humanidade, nós vamos encontrar e verificar que muitas vezes a lei de destruição, quando acontecia aqueles cataclismas, quando acontecia as tragédias coletivas, havia sempre a lei seguinte, conservação, conservando, ou ao contrário, primeiro a conservação, depois viria a destruição, dependendo do tempo, dependendo da necessidade. A lei de sociedade que depois nos mostra que a sociedade progride, porque o progresso é uma lei, uma lei divina. Para que haja a evolução, é necessário que o progresso aconteça sempre. Nada fica parado, muitas vezes vem uma destruição, aparentemente, que vai acabar com uma série de circunstâncias na vida terrena, mas há uma reação em resposta a essa destruição, porque o progresso é inexorável. Portanto, e aí seguindo, igualdade, liberdade, sempre sabendo que nós estamos sob a regência dessas leis. Vejamos, aí a questão 648. Mas vamos falar também um pouquinho a respeito das leis do universo. Quando Allan Kardec vai abordar as leis morais, ele vai começar da questão 614. E a primeira pergunta que ele faz é a seguinte: o que é a lei natural? Questão 614. E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. E aí vem um acréscimo, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Observem isso, que é muito importante. A lei natural é a lei de Deus, a lei divina. E o homem só é infeliz quando se afasta da divina lei. Ou seja, aquelas 10 leis fazem parte do conjunto da divina lei, da lei divina. Muito bem, então, a lei é eterna e imutável como Deus. Não existiu isso que um dia Deus resolveu criar o céu, o inferno, o mar, ou isso, a vida, depois aparece o Adão e a Eva. Não existiu isso, uma lenda? Porque se nós pensássemos assim, Deus estava parado, Deus estava no ostracismo. De repente, ele não estava fazendo nada, resolveu criar o mundo, criar o nosso planeta, criar isso, criar aquilo. E isso não podemos conceber Deus como um ser mutável, que muda, está numa posição, muda para outra. Deus é imutável, por isso ele é eterno e imutável. As leis sempre existiram. Nós não podemos imaginar Deus absolutamente paralisado e de repente resolve criar isso, criou aquilo, depois vai descansar. Essas noções, elas são próprias de cada época, quando o ser humano ainda estava na infância da humanidade, na infância do entendimento. Então era necessário que se falasse do inferno, que se falasse que Deus Todo-Poderoso, para mostrar o poder divino, criou em 7 dias, e isso e aquilo e tal, porque ali o ser humano precisava daquilo. Mas os tempos são outros. Hoje, a doutrina espírita, que veio no momento certo, para abrir o horizonte da humanidade, do pensamento humano, para mudar essa questão do pensamento humano engessado, paralisado, numa situação ainda bastante infantil e primitiva, mas sim alargar os horizontes para mostrar a magnificência do Criador. Então, as leis do universo, é claro que essas leis divinas abrangem tudo o que existe no universo, que já é a questão 617. Aí Kardec coloca assim: o sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Porque o homem de bem, a pessoa de bem, ela se interessa mais também por essas questões do sentido da vida,
do que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. Por que que sofremos isso ou passamos aquilo? Então, uma única existência realmente não basta para o estudo dessas leis. E é interessante que Allan Kardec vai colocar na introdução de O Livro dos Espíritos uma expressão muito significativa. Ele vai falar que existe uma ciência do infinito. Ciência do infinito. Então ele fala assim: para se formar um médico é necessário um tempo de estudo. Para se formar um sábio é necessário o estudo de quase toda a vida daquela criatura. Mas para conhecer a ciência do infinito não existe tempo. Porque sendo nós todos espíritos imortais, meus irmãos, é claro que nós temos diante de nós o quê? O infinito. Para conhecermos essa ciência. Isso abre tanto a nossa cabeça, a nossa mente, que muitas vezes é demais. A doutrina espírita é avançada demais. Entre as leis divinas temos leis físicas, que pertencem ao domínio da ciência e regulam o movimento e as relações da matéria bruta. E também temos as leis morais, que dizem respeito ao homem em si mesmo e suas relações com Deus e seus semelhantes. Olha bem como que as coisas, elas têm uma regência, há uma força maior que rege tudo isso, que preside, que são as leis eternas criadas por Deus. Abrangem, então, essas leis da vida do corpo quanto as da alma, claro. Então, a vida da matéria, a vida física, a vida do nosso corpo, do corpo do ser humano e também as da alma, que aí, no caso, são outras, vamos dizer, significativas explicações e aprofundamentos, porque o Espiritismo veio levantar este véu que encobria a questão da vida eterna, da vida além do véu, né? Que a gente fala muitas vezes. As leis são apropriadas à natureza de cada mundo, claro. Cada mundo tem a sua condição própria. Porque o nosso planeta, ele na categoria dos mundos, segundo o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai apresentar a categoria dos mundos. Então, o nosso planeta está na categoria de provas e expiações. Abaixo de nosso planeta, só os mundos primitivos. E é sempre bom dizer que nosso planeta está em penúltimo lugar na categoria dos mundos, porque abaixo de nós, só os mundos primitivos. O que não é nada, assim, favorável. Mas, e nem podemos nos orgulhar disso. Então, não, nosso planeta é, bom, de provas e expiações. Mas é o planeta que é de provas e expiações? Provas e expiações é a humanidade. O que categoriza o planeta é a humanidade que o habita. O planeta, claro, na configuração geográfica, ele é de acordo com a humanidade que habita o planeta. Às vezes as pessoas falam assim: mas o planeta podia ser melhor, não existia tsunamis, terremotos, vulcões em erupção, não existia isso, não existia aquilo, animais ferozes, pântanos, areia movediça, essas coisas. Por que Deus não fez assim? Canteiros maravilhosos, flores, animais domésticos ou domesticáveis, essa coisa toda e tal? Sim, podia ter feito. Agora, põe nesse planeta a humanidade atual. Quanto tempo ela vai levar para poluir a atmosfera, devastar as matas, poluir os rios, as águas e aos poucos devastando tudo? Quanto tempo a nossa humanidade ia levar? Porque a nossa humanidade, infelizmente, nós seres humanos, ainda não temos a educação suficiente, ainda não temos o descortínio suficiente para entendermos que precisamos preservar o nosso habitat, nós não temos. Então, a humanidade atual iria sujar
totalmente os canteiros maravilhosos, quantas pessoas iriam maltratar os animais, quantas matas seriam devastadas e assim por diante, infelizmente. Portanto, nós temos o planeta que merecemos. Os tsunamis, os terremotos, isso e aquilo, é porque nós merecemos. É porque ele não pode ser de outro jeito. Então, a natureza aqui ainda está de acordo com a natureza interior do homem ainda bastante, o seu íntimo bastante revolto ainda, porque ainda não conseguiu o equilíbrio maior, com uma vibração melhor, mas vai melhorar. Não podemos perder a esperança, porque o planeta está passando por a grande transição e vai passar de provas e expiações para mundo de regeneração. Aí sim vai melhorar. E vai melhorar bastante. Agora, acontece que depende da humanidade. Quem vai subir de patamar é a humanidade. O planeta não vai assim melhorar tanto. Agora, o ser humano já melhorou bastante o planeta. Quando eu fui a primeira vez a Los Angeles, eu cheguei lá e fiquei encantada, na Califórnia, né? Cheguei, a Califórnia maravilhosa. Aí cheguei lá, a primeira viagem ao exterior que eu fiz foi nos Estados Unidos. Então, eu chego lá, que beleza que é Los Angeles, só flores, só canteiros, só isso, é uma coisa maravilhosa. Aí, uma pessoa, um americano, casado com uma brasileira, que fala português razoavelmente para eu entender, falou assim: Los Angeles era um deserto que o ser humano transformou num jardim. Então, ser humano pode fazer isso, drenar pântanos, como tem feito, não é? Vencer muitas forças da natureza, embelezar o planeta. E aí depende de nós. Muito bem, mas vamos continuando, porque nós vamos chegar de novo a esse mesmo tema. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Olha bem a sutileza da pergunta de Allan Kardec, não é? Porque se nós encarnados não compreendemos assim tão bem, antes, quando estamos no mundo espiritual, compreenderíamos melhor? Tínhamos uma noção melhor? Aí a resposta: compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido. E dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. E aqui na matéria, né, no corpo físico, nós começamos a esquecer essas coisas, a não priorizar. Porque o problema é ficar priorizando tudo que é da vida física, sem ter uma condição de preservar os valores morais, os valores espirituais, que são os valores eternos. Os valores eternos são os valores morais. Não é essa coisa que anda por aí, não. Que nós estamos vendo como, atualmente, não é? Essas crises que o Brasil está atravessando, crises morais, muitas delas, a maior parte, não é? Que o mundo está atravessando. Então, por isso, antes de encarnar, nós entenderíamos melhor, né? Agora aqui se esquece muito diante das questões do corpo físico. E aí começa a priorizar. Os benfeitores espirituais têm dito que esta reencarnação de todos nós, não é só dos espíritas, não, é a reencarnação mais importante que nós já tivemos até hoje. Então, ela é decisiva para a separação do joio do trigo. Olha que coisa importante. Então, a transição é para isso. Quem vai ficar? Quem vai herdar o planeta? Aí lembramos de Jesus, quando ele fala: bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Vão ficar os mansos e os pacíficos, vão herdar a terra. Essa é uma noção importante para todos nós. Vejamos agora uma das principais perguntas de O Livro dos Espíritos. São 1019 questões do Livro dos Espíritos. Essa que eu vou falar agora é uma das mais importantes de toda a obra. E ela nos remete exatamente nessa questão de leis,
leis divinas, leis morais, leis que fazem parte de todos nós, mas que na maioria das vezes nós não sabemos. Kardec faz uma pergunta. Eu quero dizer também que quando Kardec fazia pergunta, ele sabia a resposta. Porque só quem faz pergunta desse nível que ele faz é quem sabe alguma coisa da resposta. Porque senão não saberia fazer pergunta. Quando nós vemos na TV um entrevistador que está ali conversando, entrevistando um escritor, um professor, uma pessoa, um cientista, o entrevistador tem que conhecer alguma coisa da obra, senão ele não sabe perguntar. Vai perguntar assim: quantos livros o senhor tem? Sou casado, o senhor não é? Sou isso? O que o senhor acha disso? O senhor acha daquilo? Só essas perguntinhas que são aquelas mais, vamos dizer, habituais de pessoas que não entendem, que não leem. Agora, quando a pessoa conhece, fala assim: na sua obra, o senhor falou isso assim, assim. Será que o senhor poderia esclarecer um pouco mais? Resultado, a pessoa leu, a pessoa vai pedir mais explicação, vai pedir desdobramento. Muito bem, Kardec, sendo um missionário da terceira revelação, que veio pelo próprio mestre que o escolheu para isso, é claro que ele tinha que saber. Ele não ia chegar aqui totalmente desconhecendo as coisas, ele tinha conhecimento. Então, intuitivamente, ele trazia aquele cabedal de conhecimentos com ele. Aí ele faz as perguntas. Aí ele faz uma pergunta assim: vejamos, onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? Primeiramente, é uma pergunta fabulosa, né? Uma pergunta assim maravilhosa, porque ele imaginou que a lei de Deus poderia estar escrita em algum lugar. Onde está escrita a lei de Deus? Ou como nós podemos reconhecer a lei de Deus? A resposta é sucinta. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Pronto. Questão 621. Chegamos aí. Nós estamos falando hoje das leis morais, das leis da consciência. Esta pergunta é uma das principais. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Os fariseus, o que perguntaram a Jesus? Aonde está o reino de Deus? Aí Jesus disse: nem aqui, nem ali. O reino de Deus está dentro de vós. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, o reino de Deus está onde? Dentro de nós. No caso, no cérebro, nos neurônios, nos dendritos. Onde está a lei de Deus? Na consciência. A consciência é o fulcro do espírito, é o centro, é tudo, a consciência. Portanto, nós trazemos em nós, meus irmãos, o reino de Deus. Essa descoberta eu acho maravilhosa, ou seja, nós trazemos a lei de Deus em nós, a lei divina. É que muitas vezes nós não temos noção, aliás, muitas vezes não, raramente nós temos noção disso. Alguém tem noção disso. Aí vem o Espiritismo para nos mostrar que nós trazemos na nossa consciência a lei divina, logicamente, ela está íncita em nós, mas é aos poucos que ela vai desabrochar. Quando aquele homem primitivo das cavernas, o homem e a mulher das cavernas, criados por Deus e estando na primeira encarnação, no primeiro momento, no primeiro passo, este ser humano já estava com a lei divina na sua consciência, mas ainda, vamos dizer, em estado latente. Não havia desabrochado ainda. E também nem o livre-arbítrio, porque aquela criatura estava no zero. Então não exercia ainda o livre-arbítrio, nem coisa nenhuma. Todos nós fomos isso. Nós fomos homens e mulheres das cavernas, não tem outro jeito não. Agora, hoje nós estamos mais bonitinhos, né? Naquela época, não. Mas hoje, né? Hoje estamos muito melhores. Muito bem. Mas acontece que, a partir do ir e vir das reencarnações, o ser humano vai começar a usar o livre-arbítrio e vai desabrochar os princípios, dos pruridos de uma consciência que vai, aos poucos, se alteando, mais adiante, mais adiante, mais adiante. Agora, aí vem Leon Denis
e fala isso. Leon Denis, contemporâneo de Kardec, e um dos principais continuadores de Kardec. Então, ele vai falar assim: e Deus está assim em cada um de nós, no templo vivo da consciência. É aquele lugar sagrado, o santuário em que se encontra a divina centelha. Pode ter coisa mais bonita do que isso? Isso está no livro dele, O Grande Enigma. Então, nós temos em nós essa divina centelha. E aí lembramos de Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 30. Emmanuel, ele vai dizer de forma maravilhosa que o Espírito traz em si, frase de Emmanuel, abre aspas, o Espírito traz em si o gene da divindade. Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Eu tenho falado muito isso, porque nós não tínhamos até então noção sobre isso. Que Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Agora vem Leon Denis e fala que Deus está na nossa consciência. É aquele lugar sagrado onde se encontra a divina centelha, ou seja, onde se encontra a lei divina. E outro exemplo que eu dou, para nós termos um pouco mais de noção a respeito disso, é também Leon Denis, que fala assim: o universo está em nós, tanto quanto nós estamos no universo. E eu me lembro do poeta Kabir, sempre cito o poeta Kabir, que há 400 anos atrás escreveu assim: uma gota, todo mundo sabe que uma gota está contida no oceano, mas o que quase ninguém sabe é que o oceano está contido na gota. E nós não seríamos a gota? Nós somos a gota. E o oceano é Deus. Então, a gota está contida no oceano divino. E o oceano divino está contido na gota. Meus irmãos, quando nós aprendemos isso que a doutrina espírita nos apresenta, tudo muda, o nosso panorama muda. Porque nós, de repente, sentimos que nós somos muito mais do que nós pensamos. Mas, às vezes, nós estamos tão afastados dessa realidade que achamos que a vida é uma rotina total, que não tem necessidade de um pensamento mais profundo, uma necessidade de uma melhora interior, de entender o próximo, de procurar amar de alguma maneira, perdoar, ser fraterno. De repente, quando nós sabemos disso, nós melhoramos. Porque se Deus está em mim, Deus está em mim. A centelha divina, como diz de uma forma maravilhosa Leon Denis. E aí é quase impossível nós conseguirmos entender a profundidade disso. Nós ficamos na beiradinha, começamos a entender um pouco, mas à medida que nós vamos amadurecendo, nós entendemos mais. E aí as leis divinas, elas estão mais presentes na nossa vida. Na sequência, vejamos o que diz Joana de Ângeles. Ela diz assim, que aquela frase de Jesus, o enunciado de Jesus: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas, é de significado relevante e essencial, ensinando que, mesmo diante de leis injustas e imposições apaixonadas, o ser lúcido não deve criar embaraços ou temer injunções negativas, porquanto na sua liberdade interior nada de fora consegue alcançá-lo realmente, exceto a sabedoria da lei natural incerta em sua consciência. Tudo vai girar em torno da nossa consciência, a partir do momento dessa descoberta que a doutrina nos proporciona. Se as injunções são negativas, se as leis são injustas, se está acontecendo coisas negativas na nossa vida e injustiças, o ser lúcido, quer dizer, a pessoa que já tem um conhecimento, a pessoa que já despertou, o que acontece? Ele não vai criar embaraços, não é? Porque ele sabe, não é? Que tudo o que está acontecendo não afeta o seu mundo interior, porque ele tem um mundo interior que é próprio dele.
Isso é Joana falando no livro Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda. Mas a Joana ainda vai prosseguir dizendo assim: no processo de crescimento moral, através da reencarnação, o ser aprimora os conteúdos íntimos, lapidando as arestas e libertando-se das várias camadas de inferioridade por onde transitou ao largo da jornada evolutiva, quando se foi despindo dos condicionamentos e impulsos para alcançar a consciência da razão e do discernimento, antegozando o período futuro da intuição ou integração na consciência cósmica. Olha como que ela avançou. Então, o texto anterior para esse agora, ela está avançando, não é? Ela está dizendo a respeito do crescimento pela reencarnação. Então, o ser humano vai aprimorando conteúdos íntimos, vai burilando, lapidando arestas, falhas, dificuldades íntimas, não é? Libertando-se das camadas de inferioridade. Nós já nos libertamos de muitas camadas de inferioridade. Podemos dizer assim: ah, mas eu ainda sou uma pessoa muito atrasada, ainda não sou uma pessoa, um espírito elevado. Sim, ainda não somos, mas já melhoramos. Se nós olharmos e pensarmos no que já fizemos, ou temos talvez uma pálida ideia do nosso passado, não é? Nós vamos ver que já melhoramos. Aí ela diz assim: porque já fomos nos despindo dos condicionamentos e impulsos. Porque nossa vida, meus irmãos, é feita de condicionamento. Tudo nosso é condicionamento, que poderíamos chamar de hábitos. Mas muitas vezes os hábitos são tão condicionados que para você fugir daquele hábito, ou mudar de hábito, ou largar aquele hábito, é muito difícil. Porque você se condicionou de tal maneira, e aí você vai ver que tudo tem um condicionamento na sua vida. E aí você está acostumado àquilo, habituado àquilo, condicionado àquilo. Rotina, rotina, rotina. E a pessoa não pensa no significado da vida, o que está fazendo, por que adoece, por que parte um ente querido para o outro lado, por que acontece essas obras, esses desastres coletivos, por que o homem foi lá e queimou aquelas crianças, por que o outro fez isso, o outro fez aquilo, por que terrorismo hoje, a notícia já estava dando aí, terrorismo lá naquele país, lá, coisa terrível, e vai por aí afora. Por quê? Porque só o Espiritismo para explicar, não tem outro jeito. Só a doutrina espírita para abrir esse panorama, para falar, porque a doutrina espírita está adiante do tempo, ela está na vanguarda do tempo. É isso que nós temos que ter em mente. Todos nós que aqui estamos, o que nós entendemos de espiritismo é adiante do tempo, porque nossos irmãos ainda pensam, nossos irmãos que se dizem cristãos, ainda pensam que vão para o fogo do inferno, nós todos. Nós que não seguimos eles, e não aceitamos Jesus, ou não queremos, não fizemos isso, ou não fizemos aquilo, nós todos vamos para o fogo do inferno. Olha bem o tipo de pensamento que ainda predomina. Enquanto que nós estamos dando um salto quântico, pode ser? Né? Dando um salto quântico para poder entender uma coisa tão maravilhosa quanto a doutrina nos ensina. Aí ela está falando o seguinte: nós vamos nos despindo dos condicionamentos para alcançar aqui a consciência da razão e do discernimento. Agora, antegozando, ou seja, já prevendo, não é? O período futuro da integração, da intuição, integração na consciência cósmica, que é Deus. A consciência cósmica é Deus. Então, nós, pequenas consciências, inseridos na consciência cósmica, é uma visão maravilhosa que a doutrina nos proporciona. Aqui uma observação muito interessante. Um psiquiatra lá do Rio Grande do Sul, que é o doutor Sérgio Luiz da Silva Lopes, doutor Sérgio Lopes, ele, ao comentar essa questão 621, ele vai dizer o seguinte, que quando o Espiritismo afirma, que ele situa que na consciência é que está a matriz da lei divina,
e não em um livro, e não na cabeça de uma pessoa, e não alguém detendo esse princípio todo. E o que ele faz? O que ele acha disso? Ele fala que isso, ao retirar de qualquer pessoa a posse privilegiada da verdade, termina com as disputas religiosas. Porque a verdade, ela não está no livro, ela não está no espiritismo, ela está onde? Na consciência da pessoa. E como todo mundo tem consciência, todo mundo vai alcançar a verdade. Todo mundo vai ter essa compreensão da lei divina, porque está dentro da consciência. Agora, só que o espiritismo explica o caminho, né? Explica como chegar lá, como alcançar isso. Não é? Situa a doutrina espírita como um norte sinalizador para qualquer área do conhecimento, apontando no próprio homem sua natureza essencial. É o livro dele, Leis Morais e Saúde Mental, que é um livro muito bom, do Dr. Sérgio Lopes. Agora, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. É a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na terra, o Espírito Divino o animava. A visão que nós temos de Deus, de Jesus também, ela é uma visão, assim, avançada demais, não é? Porque as pessoas dizem que seguem Jesus, que são católicas, que são evangélicas, ou seja, de outros ramos do cristianismo. Aí vem uma pergunta de um filósofo, não espírita, mas espiritualista, Humberto Roden. Ele pergunta: aonde está o Cristo no cristianismo atual? Aonde? Não está em lugar nenhum. Não está. Por quê? As religiões acham o seguinte, que só elas é que estão certas. E que o restante não vai ter jeito. Agora, o Espiritismo vem e mostra o seguinte: todos somos irmãos, todos fomos criados por Deus, todos vamos chegar à perfeição, não tem ninguém que é melhor do que o outro, não é? Pode estar um pouco mais elevado, mais adiantado, mais moralizado, mais isso ou mais aquilo, mas todos vão chegar. Não há pena eterna, não há inferno eterno. O amor é a mensagem de Jesus. Aí sim, Jesus. Aí sim o Cristo está no Espiritismo, não porque o Espiritismo vai se vangloriar e dizer que é isso ou que é aquilo, mas é porque nós temos essa visão a respeito de Jesus, só isso, não é? Então, lei de justiça, amor e caridade. Kardec perguntou: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus explicava, entendia e apresentava? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É interessante, vamos parar aqui assim no perdão das ofensas, não é? Então, benevolência, sermos benevolentes, mais bondosos, mais compreensivos. Indulgência, porque às vezes nós cobramos demais do nosso próximo. E às vezes nós queremos que o nosso próximo leia pela nossa cartilha. E aí dentro de casa, então, pai, mãe, filho, parente, fica aquilo que eles pedem e que exigem, aquela exigência. Não é? Então tem que ser igual, tem que fazer isso, tem que ser manipulado, tem que ser de um jeito, tem que ser de outro. Mas a caridade legítima, ela é indulgente. Ela compreende que o outro é mais fraco, que o outro tem menos conhecimento, que o outro é mais imperfeito, que o outro isso, que o outro aquilo. E olhando para dentro de nós, porque nós também somos isso tudo. Então, não esquecer que nós somos iguais àquela pessoa ou até pior. Então, nós não podemos achar que nós somos o glorioso ou a gloriosa pessoa, não é? E perdão das ofensas. É o imperativo. Perdoar. Perdoai, não é? Jesus diz: perdoai 70 vezes, 7 vezes, ou seja, sempre, 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 sempre. Agora, vamos começar desculpando, porque se nós não aprendemos a desculpar uma coisinha qualquer. Uma vez um espírito comunicou na nossa reunião mediúnica, e aí
o espírito estava obsidiando um homem, uma pessoa. Então ele estava cobrando, queria levar aquela pessoa ao fracasso total, à miséria, e até mesmo que ele se matasse, que isso, que aquilo, fosse a pior coisa para aquele homem. Então, aquele que estava doutrinando, ou seja, dialogando, conversando com o espírito, falou assim com o espírito: perdoa, meu irmão. Falou: perdoa ele. Aí o espírito virou e falou assim: eu queria ver se fosse você, se você perdoava. Sabe o que ele fez? Ele matou a minha família toda. Ele queimou minha casa, estuprou minha filha na nossa vista, na nossa frente, e depois matou todos nós e a mim também. Eu queria ver se você perdoava. Aí virou o doutrinador e falou assim: meu irmão, eu não sei o que faria, porque nós não perdoamos uma palavra que o outro às vezes disse, nós ficamos agastados com a pessoa por resto da vida. Como nós vamos perdoar uma coisa dessa? Por isso que o Espírito falou: eu queria ver se fosse você. Ele falou: meu irmão, não sei o que eu faria, porque não perdoaria. Perdoar, entendeu? Começar a desculpar. Vão levar isso para tu? É uma raiva, uma coisa qualquer, não é? Ou então uma ofensa. Pode ser uma ofensa, pode ser uma traição, pode ser isso, pode ser aquilo. O tempo passa. E os espíritos que desencarnaram, né, que estão no mundo espiritual, sempre falam assim: do lado de cá é que a gente vê que fazíamos tanta questão de pequenas coisas, coisas inúteis. Aqui no plano físico, nós fazíamos tanta questão. Chega do lado de lá, o que é que tem? Nada. Aquilo não é nada, nada mais. Então, é por isso que temos que olhar muito essa parte da perdão. Eu falo por mim mesma, porque a gente tem que treinar, não é? E desculpando, compreendendo o próximo. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível. Tal o sentido da palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então é o grande aprendizado, para a nossa consciência ficar em paz, não é? É a questão 886, porque é tudo uma questão de consciência. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Então, a pessoa deve interrogar a própria consciência quando vai dormir, não é? Vamos interrogar: o que eu fiz hoje, não é? Correu tudo bem e tal. Então, analisar a cada dia o bem e o mal que houvera feito. Se Deus chamar-me nesse momento, eu ia temer alguma coisa, o olhar de alguém ao entrar no mundo dos espíritos? No meu livro, Divaldo Franco, Uma Vida com os Espíritos, que foi lançado agora, recentemente, né, no aniversário dele, quando fez 90 anos, não é? Nesse livro, até o Laudes falou, não é? São 50 depoimentos de pessoas que assistiram fenômenos mediúnicos, os mais diversos, relacionados com Divaldo Franco, promovidos por ele pela mediunidade. Só que Divaldo tem uma natural humildade, ele nunca quis aparecer, ele nunca contou isso não. Agora, que eu acompanho o Divaldo há quase 60 anos, eu sabia de muita coisa, mas ele não permitia que contasse. Então, agora com 90 anos, eu falei: Divaldo, agora eu vou contar de qualquer jeito. Então, aí não teve mais jeito. Então, aqui tem pessoas que têm depoimentos, né? Tem a Vânia, por exemplo, e outros mais. Trindade, Abigail, que tem depoimento, Heloísa e Vaguinho e tal. Então, contando o que viram, o que assistiram, ou como que ele deu a mão, como que ele ajudou, e assim por diante, né? Mas tem um caso que eu conto, na parte final do livro, eu conto o trabalho espiritual de Divaldo Franco. Porque Divaldo é uma coisa impressionante, né? Ele não é como a gente, não. Vocês precisam entender isso. Quando ele dorme, ele trabalha mais ainda do que quando está acordado. Aí ele vai com o Joana de Ângeli, com aqueles espíritos todos, vai ajudar pessoas em situações as mais terríveis. Muito bem. Então, ele tem esse movimento Você e a Paz, que ele faz, agora já tem no exterior, já tem em muitos estados do Brasil, e é uma coisa assim, bastante diferente, porque não tem conotação religiosa. Ele não vai lá para ficar falando de espiritismo.
Então ele quer falar sobre a paz, né? A paz mundial. Por isso que podem ir pessoas de todas as religiões, porque aí, líderes, né, de religiosos, porque aí é uma coisa universal. Muito bem. Acontece que, às vezes, quando ele está fazendo esse trabalho, eu sinto a presença de algum espírito que está ali assistindo alguma coisa que aconteceu. E um dos casos mais interessantes foi que Divaldo estava, há uns dois anos atrás, lá na Bahia mesmo, num daqueles bairros da Bahia, de Salvador, um dos mais violentos de Salvador. E então, porque é claro que esse movimento que ele faz nos bairros já tem permissão da prefeitura, da polícia, tudo feito nos conformes, né? Muito bem, então, naquele bairro, eu senti a presença de um traficante de drogas. E depois, isso foi num dia de semana. Aí depois eu voltei para Juiz de Fora, onde eu moro, e no dia da nossa reunião mediúnica, esse espírito comunicou. O que estava lá, veio comunicar lá na nossa reunião mediúnica. E ele começa falando que ele estava correndo com medo dos espectros. Então, ele dava uma ideia assim que eram zumbis, uns espectros que o perseguiam, e ele fugia, e esses espectros o alcançavam e faziam com que ele ficasse numa lama. Então ele estava sofrendo muito aquela coisa toda e tal. Por isso que ele, aqui eu lembrei, porque aqui, será que do outro lado nós vamos temer o olhar de alguém? Esse traficante falava assim, que eles olhavam para ele com um olhar de ódio, que ele tinha medo do olhar daquelas pessoas, daqueles espíritos assim, que se apresentavam para assustá-lo, né? Para assustá-lo, para que ele pudesse, então, sentir o que ele fez na terra e que tanto prejuízo ele causou. E depois ele vai contar que realmente ele não teve uma pessoa que pudesse dizer que o amava, que gostava dele, porque todo mundo tinha interesse no dinheiro dele quando ele ficou rico, quando ele conseguiu muito dinheiro através do tráfico, né? Aí o doutrinador perguntou a ele, algum dia você ajudou alguém? Aí ele lembrou de 3 casos que ele ajudou. E aí ele falou, um dia ele ajudou uma cozinheira, que ficou desempregada, que ficou na maior miséria, tinha 5 filhos e não tinha o marido, o pai das crianças e tal. Então, essa mulher, ela estava em tempo de se matar. Quando ele soube do caso dela e ajudou, reconstruiu a casinha, arrumou emprego, a mulher ficou feliz. A outra foi o caso da mulher que ia dar à luz a uma criança, ia ter o parto e não tinha lugar, não conseguia, e ele conseguiu. E depois um outro caso lá, que agora eu nem lembro, que ele ajudou. Aí o dialogador, conversando com o espírito, falou, então, meu irmão, essas pessoas devem ser muito gratas a você. Ele falou, não eram gratas a mim não, porque essas pessoas queriam, era o meu dinheiro. Ninguém gosta de um traficante. Sabe o que o doutrinador falou? Quando ele disse assim, ninguém gosta de um traficante. Jesus. Ele falou para o espírito. O espírito levou um choque. Quando ele falou, um choque assim, emocional, né? Quando ele falou Jesus. Porque Jesus nunca deixou de amar quem quer que fosse. E aí foi uma beleza, porque depois ele foi tratado, foi dito para ele que ele ia, então, receber um tratamento, oportunidades iam surgir, porque Deus é misericordioso, essas coisas todas, né? Então, isso era o trabalho de Divaldo. Ele estava lá fazendo a palestra e o espírito estava assistindo. Porque quando ele vai nesses bairros aí, muitas vezes esses espíritos que moravam no bairro, que fizeram alguma coisa ruim ou boa no bairro, estão presentes. Então, eu conto vários casos desses espíritos que acompanham Divaldo, né? Divaldo, como eu disse, durante o sono, nós estamos dormindo, descansando, ele está trabalhando. As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão um mal que precise ser curado. Então, essa é a questão 919 de O Livro dos Espíritos. E nós já estamos finalizando. E Emmanuel, ele tem uma frase em que ele diz assim, ao espiritismo cristão, cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa.
não basta definir-lhe as características veneráveis de Consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e de corações. Isso está no livro Missionários da Luz. No capítulo, na introdução. A introdução do livro tem o título de Ante os Tempos Novos. Muito bem. Veja que ele está dizendo que uma das características e aspectos principais do Espiritismo é ser libertador de consciências. Ele nos liberta. Nesse momento, nós estamos refletindo em torno disso tudo aqui que nós estamos comentando, para que a nossa consciência se liberte das coisas do passado, das injunções, dos erros, para que nós possamos enveredar por uma nova proposta de vida, melhorando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e sobretudo lembrando da nossa responsabilidade enquanto espíritas, porque Jesus confia em nós. O movimento espírita atual tem uma tarefa muito grande de abrir caminho, de divulgar a doutrina, de mostrar o quanto a doutrina é adiante do tempo, o quanto ela fala adiante do tempo. Isso é muito importante. E que nós possamos realizar realmente esse trabalho, porque Jesus, como diz Joana de Ângeles, Jesus espera isso tudo de nós. Para encerrar, nós vamos apresentar aqui um PowerPoint. Nós esquecemos do cabo de som, então tem importância não. Então, o tema é amorterapia. Do livro da Joana de Ângeles, Desperte e Seja Feliz. Não há como negar ser o amor a realidade mais pujante da vida. Irradia-se de Deus e vitaliza o universo, mantendo as leis que produzem o equilíbrio. Todos os homens e mulheres que edificaram os ideais de felicidade humana, fundamentaram o seu pensamento no amor pleno e incondicional. Transcendendo definições, o amor é vida exuberante, é a razão básica da manifestação do ser que pensa e que sente. Jesus sintetizou todo o código da sua doutrina no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. As modernas ciências da alma, que penetraram na essência profunda das criaturas, fascinadas com as suas descobertas em torno dos conflitos e problemas, recorrem também ao amor, para que ele solucione os enigmas existenciais e erradique os agentes causadores dos distúrbios interiores e externos que aturdem a humanidade. Assim, o amor deve ser causa, meio e fim para o comportamento humano feliz, que desperta com anseios de plenitude. Amar é o grande desafio. É isso aí, meus irmãos. Amar. As leis da consciência estão íncitas em nós. E o que ressalta disso tudo é o amor divino. Por isso, João vai trazer para nós a melhor definição acerca do Criador. Deus é amor. E este amor está em todos nós. Muita paz, muito obrigada. Que Jesus nos abençoe.